Hoje é quinta, 20 de janeiro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem, a pergunta que mais li aqui nos comentários: cadê o Pix do John? Cadê a grana? Além de, claro, cadê o Elkson, cadê o Rafael, onde estão as contratações? A gente sempre vê essas perguntas e eu sempre falo, eu sempre estou interagindo aqui, não diretamente nos comentários, porque se eu for responder um e não responder outro, essa pessoa que eu não respondi pode ficar chateada. E o que eu costumo fazer? Leio o que vocês me mandam e respondo aqui nos vídeos. Irei responder aqui três questões que vocês sempre me fazem. Cadê o Pix do John? Ainda não caiu. É uma questão de uma transferência internacional, não uma transferência de R$5, não simplesmente um Pix, né, que a gente faz aqui no celular. É uma transferência gigante, de um valor monstruoso para as contas da Associação Botafogo de Futebol e Regatas. O recurso ainda não caiu no dia de ontem e o Botafogo espera que esse montante caia ou agora no finalzinho da semana ou no começo da semana que vem. Já que, repito, não é uma operação simples de pegar aqui e transferir R$1. Se a gente transfere às vezes um montante baixo, né, de uma conta pessoa física para pessoa física no Brasil, isso se não for por Pix, até mesmo por Pix, dependendo do valor enviado, você não consegue. Então o Botafogo espera resolver algumas questões para que esse montante entre o mais rápido possível nos cofres do Alvinegro. Tanto é que alguns jogadores, aqueles que têm montantes a serem recebidos pelo Alvinegro, eles foram comunicados que o Botafogo irá pagá-los até o final deste mês. Então está tudo sob controle em relação à parte financeira. E a ansiedade é muito grande dos agentes em relação às contratações. E o Botafogo espera que esses passos sejam resolvidos para que consiga agir no mercado. Freeland tem uma previsão mínima ali de saber quanto poderá investir a mais, quando terá a mais de folha salarial, isso antes da assinatura definitiva do contrato. O trabalho interno dentro do Botafogo é que tudo seja resolvido rapidamente, todos os detalhes do contrato sejam ajustados rapidamente para que o Textor assuma o mais rápido possível as operações dentro do Botafogo de Futebol e Regatas. Claro, tá bem encaminhado, tudo bem certinho, todos os detalhes já foram resolvidos antes do contrato vinculante, mas é uma questão burocrática, são questões burocráticas que o Botafogo precisa resolver o mais rápido possível para que o contrato com o John Textor seja assinado e 100 milhões a mais entrem nos cofres já da Botafogo SAF ali entre finalzinho de fevereiro e início de março. E ali sim você poderá fazer movimentações significativas no mercado. Eu sou até chato e repito o que eu tenho falado aqui no canal sistematicamente. O Botafogo ainda não está milionário, ainda não temos grana. Situações ali do John Textor, isso vai entrar mais pra frente, no finalzinho do primeiro trimestre, início do primeiro quadrimestre de 2022. Aí sim, o Botafogo vai poder fazer ações melhores no mercado da bola, né? Vai buscar jogadores um pouco mais caros, jogadores que sejam diferenciados. Nesse momento, ainda sem grana, o Botafogo prepara-se para a estreia do Campeonato Carioca. E já sinto, através dos comentários, cobranças dos torcedores. E aí bate muito, por isso que eu coloquei até a fotinha dele aqui na nossa thumb do Anderson Moreira, que ele pediu para o Botafogo ter um time competitivo, já que ele sabia que resultados ruins o torcedor não iria gostar e a pressão seria grande. Mas nesse momento aqui do vídeo, metade do nosso vídeo você vai fazer o seguinte, antes de continuar com o nosso tempo. Vai deixar o seu like, vai se inscrever no canal, vai compartilhar esse vídeo em seus grupos do WhatsApp, porque é muito importante. Estamos chegando a 155 mil inscritos. Conto com vocês para o canal do TF chegar a pelo menos 155, 156 neste mês de janeiro. Então, viu o vídeo? Verifique se você é inscrito. Se não for, inscreva-se. O canal do TF é feito para toda torcida gloriosa. O Anderson Moreira, ele tinha uma preocupação no final do Campeonato Brasileiro. Tanto é que ele demorou um pouquinho a ter a sua renovação contratual até mesmo finalizada. Queria ver o Botafogo montando um time competitivo na competição estadual para o começo de ano, não apenas depois que o Campeonato Brasileiro começasse, como era o plano inicial do Botafogo, isso mesmo antes do John Textor. Antes do John Textor, o Botafogo tinha aquele plano, uma folha salarial bem baixa agora no Campeonato Carioca, com jogadores mais modestos, e depois que entrassem os recursos de TV, o Alvinegro automaticamente
já receberia aumentaria a folha ali para mais ou menos uns 5 milhões e meio de reais. Isso palavras do próprio presidente Durcésio Melo. Mas agora, com o plus do John Textor, mesmo inicialmente o Botafogo não tendo ainda, neste mês de janeiro e talvez o mês de fevereiro, uma folha salarial gigante, uma folha salarial um pouco maior, o Anderson sabe que o Botafogo conseguirá fazer movimentações interessantes no mercado da bola, pelo menos neste começo de 2022. E isso faz com que o técnico fique mais tranquilo. Porém, será bem mais cobrado se o Botafogo entregar peças com mais técnica do que jogadores mais aguerridos. O Botafogo pode entregar a diretoria ali, pode entregar para o treinador um time com peças interessantes. Mas o que cobrar do Botafogo no Campeonato Carioca, a primeira competição no ano de 2022? Título, vencer clássicos, brigar na parte de cima ali sempre, fazer um torneio calmo, sem nenhum tipo de dificuldades? No meu ponto de vista, isso. O Botafogo tem que ganhar todos os jogos contra todos os pequenos, não tem que pensar em outro resultado, mesmo jogando com equipes alternativas, mesmo mesclando o elenco, o Botafogo não pode perder pontos para equipes pequenas no Campeonato Carioca. Simples assim. Essa é a obrigação maior do Botafogo. Nos clássicos, aí são jogos jogados. Colocar sempre a sua equipe principal nos jogos contra Vasco, Flamengo e Fluminense. Você até mesmo para conseguir se testar e testar alguns jogadores que serão utilizados no Campeonato Carioca. Então será bem bacana o Botafogo montar um planejamento que nos clássicos sempre os principais jogadores do Botafogo estejam à disposição, e ali você vai jogar contra os seus principais rivais aqui no Rio de Janeiro, e o jogo é jogado e lambari é pescado. Então, primeiro plano, ganhar todos os jogos de todos os pequenos. Não importa qual time que você leve a campo. O Botafogo vai ser melhor do que os pequenos, até com o time reserva. Simples assim, e é um time que já tem uma base, uma espinha dorsal, uma maneira de jogo do ano passado, não é uma equipe em formação. Você já tem ali, mesmo colocando meninos, eles já conhecem a maneira e você teve uma pré-temporada. Então o Botafogo tem a obrigação, por exemplo, nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Carioca, vencer. Simples. Depois, clássicos, colocando aquilo que você tem de melhor e buscar fazer partidas consistentes, mostrando um equilíbrio dentro da competição, mostrando que você está indo para o caminho certo, porque são partidas que você consegue testar a sua forma. E depois, conseguir uma classificação entre os 4. O Botafogo não tem outra coisa, tem que ficar entre os 4 primeiros do Campeonato Carioca, chegando ali na semifinal, aí são jogos decisivos, aí depende do que você terá no dia, e consegue chegar dentro de uma possibilidade de um avanço para as finais, para ser campeão, alguma coisa. Mas o Botafogo tem essas obrigações do Campeonato Carioca, que falei anteriormente, culminando ali com a obrigação de ficar entre os 4 primeiros colocados da competição. Tem cobrança no Campeonato Carioca? Temos que saber quais tipos de cobranças. Não dá para pedir, de repente, se os resultados não acontecerem, a cabeça do Anderson. Isso não tem que acontecer, porque o trabalho precisa ser realmente feito para o Campeonato Brasileiro. Porém, se você não consegue vencer nem os pequenos, aí você tem que ligar ali um sinalzinho de alerta. E os jogos contra os grandes, você também não pode tomar pancadas. Tem que saber fazer as partidas, fazer jogos bem ajustados. Este é meu pensamento em relação ao Campeonato Carioca. Competição que não pode ser colocada como parâmetro e como cobrança total. Mas você tem algumas pequenas obrigações que precisam ser cumpridas nos jogos dessa competição. Valeu, gente! Um abraço, tchau, tchau e fui! Fique com Deus. Mais tarde, almoço com o TF. Valeu, tamo junto.